Olá, pessoal, muito bom dia. Todo mundo consegue me ver? Todo mundo consegue me ouvir? Espero que sim. Como vocês estão? Tá tudo certo, professor. Tá dando para ver sim. Perfeito, Ouvir, Marcelo, tranquilo. obrigado pelo retorno. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula com conteúdo de direito ambiental. É uma aula mais introdutória e hoje a gente vai conversar sobre o que é a unidade no ABA de vocês, no livro de vocês, sobre o que é a unidade 1, o que a gente tem destacado como fundamentos do direito ambiental, princípios do direito ambiental e as diretrizes constitucionais em relação à temática do meio ambiente, para que a gente forme essa base, para que a partir da próxima aula a gente comece a trabalhar com legislação específica do direito ambiental. Então, uma aula com conteúdos mais abrangentes, mais tranquilos, mas que ainda assim são muito importantes porque ajudam a formar essa base que vocês precisam ter para a compreensão de alguns outros assuntos, sobretudo em relação às disposições da Constituição Federal em relação ao meio ambiente e os contornos que a Constituição dá ao nosso direito ambiental. Eu também preciso falar com vocês, pessoal, sobre atividade, tá? Quem é aluno ou aluna do segundo já recebeu atividade de constitucional na terça-feira, mas agora a gente também tem atividade de direito ambiental para ser feita e entregue. Deixa eu jogar vocês. Opa, esse aqui eu preciso deixar aberto. Aqui, o Teams vai para lá. Esse eu abro e aqui. Pessoal, essa aqui é a atividade 1 de vocês de direito ambiental. Vocês devem ter acesso já nos grupos de WhatsApp das salas a um link. O link eu mandei para o Marcelo agora há pouco. Ele é esse link aqui, ó. Curtinho, vai aparecer para vocês possivelmente já com esse atividade 1, direito ambiental. Vocês podem clicar direto no link no WhatsApp de vocês. Quem estiver usando o WhatsApp no computador, como eu também, tanto faz, vocês vão clicar no link e vão ser remetidos para essa tela aqui. Deixa eu só ver uma coisa, se eu deixei as... Tá aberto, sim. Respostas aceitas. Vocês vão clicar no link e vão se deparar com a seguinte tela. Atividade 1, direito ambiental. Ponto importantíssimo. Atividade entregue exclusivamente por aqui, que é o Google Forms, de maneira individual até o dia 9. Portanto, pessoal, vocês têm uma semana para realizar a entrega dessa atividade. Hoje é quinta-feira, dia 2. Vocês têm até o fim do dia 9, até as 23 horas e 59 minutos do dia 9 para entregar essa atividade. Se você eventualmente entregar após esse horário ou no dia 10, a sua nota não será lançada porque a sua atividade não será corrigida. Então vocês têm bastante tempo para isso, é uma atividade bastante simples, bem tranquila, que tem a ver também com a nossa aula de hoje. O que é questionado aqui para vocês é um ponto sobre o qual nós conversaremos no decorrer desse encontro. Mas é bem sossegado, bem tranquilo. Vocês vão notar que isso aqui é uma prova é uma questão de uma prova do Ministério Público do Estado do Paraná, lá de 2008, que tem uma menção, uma citação sobre algum princípio de direito ambiental. Vocês apenas vão dizer qual princípio é esse e dizer qual o conteúdo desse princípio. Vocês, possivelmente, muitos de vocês, especialmente quem não está assistindo a aula, vai confundir esse princípio com outro, tá? Mas quando a gente chegar na parte da aula sobre princípios, eu volto a destacar isso. Mas prestem atenção, como isso aqui é uma prova de concurso, que já foi aplicada, que já foi feita, se vocês jogarem isso aqui na internet, talvez vocês achem alguma
coisa para ajudar vocês. Pelo amor de Deus, não copiem e colem nada da internet, porque vão ter que zerar a atividade, tá? Você pode se inspirar em alguma coisa que você lê, você pode pegar um trecho ou outro fazendo a citação, dizendo de onde você tirou, problema nenhum, mas não copie e cole alguma coisa que vocês, assim, pegar, copiar e colar Ctrl+C, Ctrl+V na resposta, porque eu vou desconsiderar, tá? Isso é plágio, isso não é aceito como resposta. Ah, fiquei na dúvida, procurei na internet, achei alguma coisa que para mim faz sentido, dá uma olhadinha, escreve com as suas letras aqui, com as suas palavras. Ó, vocês aqui em 4, 5 linhas têm condições de responder. É isso mesmo, pessoal, resposta bem simples, bem objetiva, falar qual é o princípio, o que esse princípio preconiza, o que esse princípio tem, como ele informa a aplicação do direito ambiental. Bem tranquilo. Lembrando que vocês precisam colocar o e-mail de vocês. Por meio dessa ferramenta, vocês vão receber uma comprovação de que vocês entregaram a atividade e além de colocar nome e semestre de vocês. Porque se vocês não colocarem, eu não vou conseguir identificá-los e, consequentemente, não vou conseguir lançar nota. Mas não se desespere, tá? Se você acabar mandando e tiver alguma falha, fala comigo antes. Não tem problema. Professor, acabei de mandar atividade, esqueci de colocar meu nome. Eu não dei, eu coloquei errado, sei lá. Fala comigo que eu paro, já identifico e já deixo anotada essa questão. Às vezes eu falo isso durante a apresentação da atividade, aí tem algum erro no envio do aluno ou da aluna e depois alguns ficam desesperados. Nossa, e agora o que eu faço? Vou perder a minha nota. Não vai perder sua nota. Apenas tenha esse cuidado e se acontecer de ter algum erro, fale comigo para que a gente solucione. Então, vocês vão colocar o e-mail de vocês, um e-mail válido. Isso aqui é para que vocês recebam no e-mail de vocês uma confirmação da entrega das respostas, nome, semestre, e vão colocar a resposta aqui. Vocês vão clicar no fim em enviar, e eu, no meu acesso de professor, de criador desse conteúdo, eu consigo ver as respostas de vocês vinculadas ao nome e ao e-mail. Eu vou parar, corrigir e lançar a nota de vocês, que é de até 250 pontos para essa atividade. Em caso de algum problema, alguma intercorrência extraordinária na sua vida, no seu acesso a meios eletrônicos, à internet, tente entrar em contato comigo, seja por WhatsApp, seja por e-mail, que a gente conversa e ninguém será prejudicado. É uma avaliação bem tranquila, é a primeira de vocês. As demais seguirão mais ou menos esse padrão. Então, é para que vocês comecem a ter um contato com os conteúdos e forcem esse exercício de parar, compreender e escrever. Parar, compreender e escrever. Esse é o propósito, esse é o objetivo dessas várias avaliações que vocês fazem ao longo do semestre de vocês. Pessoal, alguma dúvida em relação à atividade 1? Bem tranquilo, professor. Nenhuma dúvida, não. Beleza, valeu, Marcelo. É a mesma coisa que eu sempre tenho feito desde que a gente começou a pandemia e Constitucional também está nessa mesma plataforma do mesmo jeito. Bom, pessoal, atividade 1, então, não se esqueçam, vocês têm uma semana, vocês têm até o dia 9 de setembro, que será a próxima quinta-feira. Não se esqueçam. Bom, então, feito esse recado, vamos para o que mais nos interessa, que é falar do nosso conteúdo da aula de hoje. Como eu disse para vocês, a gente está falando da unidade 1, dos 3 tópicos que compõem a unidade 1. São aspectos introdutórios, princípios e Constituição Federal e meio ambiente. Pessoal, o primeiro ponto, que é o ponto de introdução do direito ambiental, que tem relação direta com fundamentos do direito ambiental e por que existe direito ambiental, por que nós estudamos direito ambiental,
para que serve isso, tem relação direta com o texto que eu passei para vocês na semana passada. Espero que pelo menos alguns de vocês tenham tido tempo e curiosidade para passar o olho, pelo menos nele. Porque a partir daquele texto a gente pode começar a refletir sobre justamente esses pontos. Professor, por que existe um ramo do direito preocupado na relação entre ser humano e meio ambiente? Porque o que o direito ambiental faz, pessoal? Ele é justamente esse conjunto de normas esparsas, tá? Nós não temos uma lei só de direito ambiental, como eu disse para vocês na aula passada. A gente tem um código, algumas leis que se autoproclamam código, mas que não são. A gente utiliza um mosaico, uma construção de várias leis a respeito do direito ambiental, mas é um conjunto de leis que, dentro do Estado brasileiro, que é onde se aplica o nosso direito, tenta limitar a ação do ser humano em relação ao uso, ao manejo do meio em que ele se encontra. Então, o direito ambiental, em linhas muito gerais, uma visão muito panorâmica, ele vai trazer disposições que impeçam com que a pessoa explore de maneira indevida o meio ambiente, de modo a não levá-lo à escassez. E essa exploração não pode se dar de maneira predatória. Pelo menos é isso que tenta fazer o objetivo maior, o objetivo final, o objetivo último do direito ambiental, é impedir que a ação humana no espaço ocupado pela humanidade, no meio ambiente, composto por fauna, flora, complexos hídricos, eólicos, tudo que está ao nosso redor, não seja destruído, para que esse uso e esse contato com o meio ambiente se dê da maneira mais adequada possível, de modo a mediar o interesse humano, a necessidade humana, que é infinita, com os recursos ambientais, que são finitos. Só que essa perspectiva que nós temos é uma perspectiva muito recente. Esse cuidado, essa preocupação com o meio ambiente, ela não surge há 100 anos, 200 anos. Ela surge há muito pouco tempo. A gente está falando aqui de uma disciplina, pessoal, que é direito ambiental, que surgiu entre os anos 70 e os anos 80 do século passado, ou seja, décadas de 1970 e de 1980. É algo extremamente recente em relação ao direito, é algo muito novo. E esse surgimento do direito ambiental, ele vai justamente coincidir com a percepção de que a atividade humana tem gerado impactos nocivos no espaço em que a gente ocupa. E aí, e como nós estamos falando de algo recente, existem até algumas correntes a esse respeito, até algumas formas de compreender como se dá essa relação humana, como se dá essa relação humana com o meio ambiente. E isso eu trabalho naquele texto que eu passei para vocês. Quem conseguiu ler, não fique tranquilo, porque aquilo ali é mais, seria para fins de aprofundamento e de reflexão. Muitos de nós, pessoal, a gente acaba partindo da ideia, e que é a ideia que fundamenta o direito ambiental, que a atividade humana é nociva ao meio ambiente. Diferente, depois tem que comparar com os outros. Vamos falar de mudanças climáticas com origem antrópica. Antrópica vem de atividade humana, atividade do antropo, do ser humano. Então, a gente começa a pensar em direito ambiental a partir dessa premissa aqui. O ser humano
A ação do ser humano é nociva ao meio ambiente. A ação do ser humano sobre a Terra, sobre o planeta, sobre o espaço que ele ocupa, tem trazido prejuízos a esse mesmo espaço. Logo, é necessário limitar essa ação, regulamentar essa ação, estabelecer normas e regras ambientais a esse respeito. No entanto, o que eu descobri há pouquíssimo tempo atrás e que gerou aquele texto que eu passei para vocês. Existem pessoas que acreditam em mudanças climáticas, mas sem origem antrópica. Algumas pessoas vão falar, isso aqui é muito minoritário, não vou nem colocar em negrito, que o mundo de fato está sendo agredido, deteriorado, o planeta, o espaço, os complexos biológicos e ecológicos todos que compõem o nosso meio ambiente, mas isso não seria resultado da atividade humana. Isso seria próprio do ciclo da Terra, que já passou por diversas e incontáveis aquecimentos, resfriamentos, extinções. Isso faria parte do próprio ciclo natural, ciclo geológico do planeta Terra, faria com que as mudanças climáticas surgissem e que o ser humano é insignificante em relação a essas mudanças. Ou seja, o ser humano pode fazer o que ele quiser, que ele não vai dar conta de destruir a Terra. O ser humano é incapaz de destruir a Terra, embora algumas mudanças climáticas estejam em curso. Esse pessoal aqui, a gente poderia chamá-los mais ou menos céticos com aspas. E aí tem um pessoal que é muito terra plana, tem um pessoal que é aqueles que colocam um chapéu de alumínio de fato, que fala que não existem mudanças climáticas. O planeta não está aquecendo, os oceanos não estão mais ácidos, está tudo lindo e perfeito como era e perfeito como sempre foi desde que o planeta Terra surgiu e que está tudo errado. A atividade humana não tem que se preocupar em ser limitada. Vamos explorar tudo, vamos colocar todas as florestas abaixo, vamos jogar os detritos onde a gente quiser, porque não existe isso. A Terra é completamente indefensa, protegida das nossas atividades. Nós não conseguimos fazer nada com a Terra e sequer existem acontecimentos climáticos negativos. Isso é tudo coisa inventada por alguém, por um grande inimigo, para enganar todas as pessoas. Pessoal, isso aqui é num nível muito hard. Eu só estou falando isso aqui para vocês porque eu estive em uma disciplina do doutorado, era uma disciplina bem interessante com o pessoal. Tinha eu e mais um do direito, mas tinha o pessoal da engenharia, da arquitetura, da biologia, da geologia, e discussões bastante acaloradas foram travadas nesse sentido. A gente percebeu ao longo da disciplina que aqui não dá. Isso aqui eu só estou citando para que vocês saibam, tá? Falar que não existe mudança climática em curso no planeta Terra hoje é a mesma coisa que falar que o céu é roxo. Assim, isso é absolutamente infundado. Todas as evidências que se tem, todas as evidências sérias que se tem, indicam para a efetiva ocorrência de mudanças climáticas capazes de colocar a vida humana em risco na Terra. Então, falar que elas não existem está fora do jogo, está fora do tabuleiro. Aí existe um pessoal que vai falar, olha, realmente existem mudanças climáticas, só que essas mudanças climáticas
não derivam, não decorrem da atividade humana. Isso nada mais é do que a natureza agindo. Essas pessoas são chamadas de céticos por alguns, elas têm alguma voz e elas têm, em alguns casos, se feito fazer ouvir muitas vezes. Esse pessoal aqui, eles são em torno de 3% dos cientistas, por exemplo. Aqui, cientistas, pessoal das ciências duras, pessoal da geologia, da biologia, do pessoal que estuda a Terra, que estuda os fenômenos climáticos, que estuda o planeta, não nós das ciências humanas, não nós do direito. Só que esse pessoal da minoria, eles acabam por fim, e seja por bem, seja de maneira não intencional, seja de má fé, seja de maneira intencional, o que eles estão dizendo para as pessoas? No fundo, as mudanças climáticas são um evento natural. Ou seja, você, ser humano, pode fazer o que quiser, porque você não está em condições de causar mudanças climáticas. Se você destrói uma floresta inteira, se você colocar abaixo a floresta amazônica, ou se você mantiver ela como está, tanto faz, tanto fez. Porque tudo isso aqui nada mais é do que um ciclo. E nós estamos nesse ciclo. E o efeito, o resultado disso tudo, independentemente se você limitar ou não a atividade humana na Terra, o que é mais triste é o fim da espécie humana. Vou fazer um bichinho, isso aqui é uma língua para fora. Fim da espécie humana. A gente pode falar, pessoal, dessas duas correntes aqui, que são as que mais a gente poderia adotar, só reforçando que esse 3% está aqui, 97% está aqui. Mas para essas duas correntes, a gente já está começando a ter evidências de que a humanidade não ficará muito tempo no planeta Terra. Não quero assustar vocês, não quero ser alarmista, mas alguns indícios nos fazem acreditar que num espaço de tempo menor ou maior, possivelmente alguma coisa de poucos séculos, a Terra vai se tornar inóspita para a vida humana. Então, o ser humano está destruindo a Terra? Não. Não, isso de fato nós não conseguiremos fazer, pessoal. A Terra está aqui há milhões e milhões e milhões de anos. Nós não conseguiremos destruí-la. Nós conseguiremos destruir a nós mesmos. Nós vamos acabar com a espécie humana. Porque a forma com que a gente consome o espaço, consome o meio ambiente, vai levar a uma forma, a criação de condições de clima, de atmosfera, de pressão, de acesso à água, que vai fazer com que a vida humana na Terra seja inviável. A Terra vai continuar firme e forte, linda, formosa, cheia d'água, água possivelmente não apropriada ao consumo humano, mas a Terra vai seguir. Por que vocês acham que os caras mais ricos do mundo, os bilionários, o Elon Musk e o Jeff Bezos da Amazon, por que os dois caras mais ricos do mundo esse ano estão gastando fortunas e fortunas para fazer viagens para fora da Terra e se começa a falar numa eventual colonização do espaço? Porque esses caras já sabem que a tendência não vai haver vida humana na Terra daqui a alguns séculos. Fiquem tranquilos, nós estaremos aqui, vocês estarão aqui, meus filhos, seus netos. Agora, depois disso, já é difícil a gente prever. Ou não fiquem tão tranquilos, ou se preocupem. Mas
essas são circunstâncias que a gente tem em mente, a gente precisa ter em mente para pensar o direito ambiental e falar por que ele existe. Por que eu vou estudar uma lei chatinha pra caramba, que tem ali 50 artigos, que fala sobre como eu tenho que acondicionar meu lixo? Por que eu vou estudar uma lei super técnica que vai me falar o que é uma área de preservação permanente, o que é mata ciliar, por que a reserva legal é assim num bioma ou daquele jeito em outro, como que isso acontece, por que isso acontece? Pessoal, a ideia é a gente conseguir atingir um momento em que os nossos coleguinhas que estão com os olhos com X, em que isso demore para acontecer o máximo possível, para que a gente consiga prolongar a vida humana na Terra. E mais, até sendo um pouco utópico, para que a gente consiga reverter algumas mudanças climáticas e faça com que essa fatalidade que seria a extinção da espécie humana eventualmente não aconteça. Quem tiver curiosidade, leia o texto que eu passei para vocês, ou dê uma olhadinha, se tiver com preguiça para facilitar a sua vida, joga a quarta extinção no Google. Seria a extinção que abrangeria os seres humanos daqui a alguns séculos. Então, pensar em direito ambiental é pensar nisso. E essas preocupações, como eu disse, começaram a surgir muito recentemente. Muito recentemente. Há poucas décadas. Talvez alguns de vocês não fossem nem nascidos quando isso começou. Aliás, até já, perdão, alguns de vocês até já fossem nascidos quando isso começou. Então, é algo muito recente e essa preocupação toda vai derivar dessas constatações científicas. E isso vai surgir num movimento, pessoal, que ele começa a ganhar as discussões internacionais e depois, sobretudo a partir de acordos internacionais, os países começarem a ir internalizando e prevendo em suas leis internas regras de proteção ao meio ambiente. Então, pensar nesse surgimento do direito ambiental nos anos 70 e 80, com mais força nos anos 80, é pensar em órgãos intergovernamentais, em especial a partir do IPCC, que é um órgão da ONU, que isso aqui é sigla em inglês para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Ele é um órgão da ONU que reúne cientistas do mundo inteiro e esses cientistas reúnem estudos sobre as mudanças climáticas no mundo. Quem tiver curiosidade, você tem relatórios do IPCC, inclusive um é desse bem recente, até ganhou a mídia. Opa. Você tem eles em português, é bem interessante. Não é uma coisa impossível de ler, é bem fácil de se entender. Geralmente é cheio de. Deixa eu nem ver qual relatório que eu abri. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, tal. Aí você tem um sumário. Qual relatório que é? Enfim, pessoal, é meia dúzia. Existem meia dúzia de relatórios feitos até hoje. Eles são feitos no intervalo de 5, 6 anos, mais ou menos. Então, essa ação da ONU, do IPCC, fez com que os países começassem a se preocupar com as mudanças climáticas. E, a partir disso, incorporando em seus regramentos internos, em suas leis internas, a legislação ambiental. E aí, quem é contrário à ONU, as pessoas que falam em globalismo ou coisas do tipo,
Geralmente é essa galera aqui e essa galera aqui que vai falar não existe mudança climática ou causada pelo homem. Isso tudo é uma invenção do globalismo para impedir o desenvolvimento de país. Pessoal, isso é maluquice, não tem sentido nenhum. Assim, não tem fundamento, não tem lógica por trás disso, não faz sentido. Porque quem fala isso, geralmente, fala, olha, a ONU inventou mudança climática para que os países em desenvolvimento não consigam se desenvolver e sejam sempre pobres, porque eles nunca vão conseguir explorar minério e árvores e etc. Só que isso tudo em prol de um grande capitalismo mundial. Só que nada seria mais vantajoso para um grande capitalismo mundial se todo mundo pudesse tocar fogo em tudo. Se todo mundo pudesse tirar até o último grão de minério. Se todo mundo pudesse extrair até a última gota de água potável e até a última gota de petróleo. Então, falar que a preocupação ambiental, ela, na verdade, ela é um plano de um capitalismo mundial, não faz sentido. Pelo contrário, o capitalismo mundial preferiria não ter barreiras. Porque uma coisa que a gente tem que saber, e vocês sabem, você não precisa ser um crítico do capitalismo para saber disso, o capitalismo ele se fundamenta em duas coisas: competição e acumulação. Todo mundo quer ter cada vez mais e mais e mais e mais. O ser humano nunca vai ter limites no nosso sistema. Poxa, acabei de conseguir comprar tal coisa, um carro X. A pessoa, em regra, vai começar a pensar no ano que vem, daqui a 2 anos, falar, poxa, esse carro já não me serve, preciso comprar outro. Acabei de mudar para uma casa tal, não me serve, preciso comprar uma outra casa. Acabei de comprar 5 calças, daqui a um ano, poxa, preciso comprar mais 10. E assim é próprio da forma com que a gente vive. Acumular, consumir. E também pautado numa lógica de quem tem mais, quem consegue mais, quem chega mais longe, quem pode mais e etc. Esse modelo, sobretudo a acumulação, se a gente não tiver consumo, não tiver acumulação, não tem capitalismo. Quem vai comprar, quem vai fazer? Você quer o sistema. Então, falar que existem preocupações ambientais para frear o capitalismo não faz sentido, porque o capitalismo ele quer o oposto, ele quer que todo mundo acumule sem freios. Ele quer ter atividades que as pessoas cada vez produzam mais e consumam mais, para que essa roda econômica fique girando. Então, enfim, são questões talvez que eu fale para vocês e nem os toque tanto, mas está naquele texto e foi uma questão que eu refleti bastante a respeito no começo desse ano, mais ou menos ali por março, abril, que gerou aquele texto. Mas o que a gente tem hoje de consolidado, de majoritário, que é o que faz sentido, é reconhecer que sim, existem mudanças climáticas em curso e que sim, essas mudanças climáticas têm origem antrópica, ou seja, elas se originam da ação humana na Terra. Tanto é que se fala hoje em outra coisa chamada antropoceno. O antropoceno, pessoal, ele é uma palavrinha que é um pouco esquisita, é uma palavrinha singela, é uma só palavrinha, só que ela quer representar que a ação humana na Terra é tão intensa, que a gente pode falar que a gente hoje vive uma nova era geológica causada pela ação humana na Terra, tal qual algum meteoro poderia fazer e mudar toda a estrutura da Terra. A ação humana na Terra, sobretudo mais recentemente, faz com que a gente esteja hoje no antropoceno. Para alguns, esse antropoceno ele vai começar a partir da segunda metade do século passado, ali a partir dos anos 1950. Por quê? Porque a gente passa, pessoal, de uma população mundial de poucos bilhões de habitantes
o boom pós-Segunda Guerra, em especial, deixa eu tentar achar um confiável aqui. Wikipédia, de geografia. Aqui. A gente começa a passar. Eu só queria imagem. Ó, nós passamos de uma população aqui em 30, 40, de alguma coisa em torno de 2 bilhões de seres humanos e vamos chegar a 7 bilhões. Percebam, humanidade na Terra, em 1800, 1 bilhão. 1 bilhão, ou seja, são 1 bilhão de pessoas consumindo, vivendo, explorando o meio ambiente. Isso vai se permanecer estável ou pouca ascensão por 100 anos. Aí nós chegamos no século XX. Perceba que nos primeiros 30 anos a gente já vai passar a barreira de 2 bilhões. Para que a gente, após a Segunda Guerra Mundial, que tenha o evento chamado de Baby Boom, as taxas de natalidade no mundo voam, a gente vai bater em 7 bilhões. Agora nós somos em 7 bilhões de pessoas exercendo pressão demográfica na Terra. Somos agora 7 bilhões consumindo, produzindo e cada vez consumindo mais. Então, é essa realidade que faz com que a ação humana no espaço em que nós vivemos, sim, seja responsável em grande medida pelas mudanças climáticas que nós vivemos e, consequentemente, pode vir a levar a espécie humana à extinção em alguns séculos. Nós não destruiremos a Terra permanecerá linda, formosa e azulzona. A gente só vai criar um espaço em que a vida humana se torne inóspita por aqui, só, como se isso fosse pouco. Bom, pessoal, eu disse tudo isso para vocês, em resumo, com 3 rabiscos, mas é basicamente o que está escrito nesses primeiros slides de vocês. Esse aqui é aquele movimento Fridays for Future, que começa na... Não vou lembrar o país agora. Mas enfim, que é um movimento das crianças que começam a ter contato com as informações que eu acabei de passar para vocês, elas começam a ficar preocupadas. Elas falam, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou estudando? O que eu estou vivendo? Se vocês não vão deixar planeta para os meus filhos, para os meus netos. E esse movimento começou e se expandiu pelo mundo de às sextas-feiras, sempre as crianças, adolescentes ali dos seus 10, 12 anos, não iam à escola, matavam a aula para fazer protestos. A gente teve no Brasil foi bem pequenininho, mas a gente teve, acho que ali alguma coisa em torno de 2017, 2018, esse movimento se expandiu muito. E um movimento que partia das crianças, dos jovens, muito jovens, dizendo, olha, para com isso aí. Para a gente não faz sentido, para essa nova geração não fazia sentido estudar, produzir, crescer, se não tiver planeta para eles e para os filhos e para os ascendentes deles. Então, esse movimento, ele representa bem essa preocupação, é um movimento recentíssimo, mas ele carrega bastante dessa preocupação decorrente das ações humanas como motor, como força motriz das mudanças climáticas que nós estamos vivendo. E o lema deles é: não há planeta B. Aí, repito, por que Jeff Bezos e agora esqueci o nome do outro bilionário? Elon Bezos, Musk. E o perfeito, obrigado, Marcelo. E o Musk estão indo para fazer viagens e começar a pensar em projetos de ocupação de outros planetas, porque o planeta Terra, em algum tempo, possivelmente não se tornará um local adequado para nossa manutenção enquanto espécie. E aqui eu trago alguns trechos desse livro que eu falei para vocês, que é o meu favorito hoje em direito ambiental. Ele basicamente traz para a gente, de maneira escrita, expressa de maneira textual, um pouco do que eu acabei de falar para vocês.
a gente tem exatamente, ó, a pressão que nós fazemos no planeta, em especial nos recursos naturais, que decorre do crescimento da população e do aumento dos padrões de consumo, como eu acabei de falar para vocês. Hoje nós somos mais de 7 bilhões chegamos a 7 bilhões há alguns anos, com um padrão de consumo muito diferente do que era, por exemplo, no início do século XX. O modo de vida hoje é muito diferente, ele nos permite um consumo muito diferente do que era. O acesso que a gente tem hoje, uma carne, por exemplo, a carne vermelha, é uma coisa. Hoje, assim, esse ano está difícil. Mas a forma com que a gente consegue ter acesso a muitos recursos não era possível há algum tempo. Por exemplo, a pecuária se intensifica por que razão? Em vez de eu fazer uma pecuária expansiva, eu fazer uma forma de criação intensiva, para que eu consiga produzir mais e mais rápido, para que eu entregue para as pessoas, para os consumidores, esses produtos todos, e fazendo cada vez mais pressão nos recursos naturais, dos limites planetários que eu elenco para vocês daqui a pouquinho. Então, essas preocupações que estão aqui textualmente expostas são basicamente o que eu acabei de falar para vocês, mas para que vocês tenham em texto isso também. E aí a gente chega, de acordo com os estudiosos dessas questões, e aqui não é ninguém do direito que tem competência para isso, mas as pessoas que estudam esses fenômenos climáticos vão falar que existem limites planetários que já estão esgarçados. Você tem ali uma corda, um elástico que você pode puxar até um limite, e a gente já está numa pressão máxima, e alguns eles consideram que já foram estourados, que a gente jamais vai conseguir retornar a padrões saudáveis, digamos assim, ou a padrões ideais. Em especial, a acidificação dos oceanos está se encaminhando para isso, e as mudanças climáticas, que a gente poderia chamar de aquecimento global, talvez seja um termo mais comum. Então, a gente tem todos esses elementos, todas essas ocorrências no mundo de hoje que são consideradas como pontos de atenção. São todos limites que estão sendo testados, que estão sendo puxados até o limite pela forma de interação humana com o meio ambiente. Então, e quem diz isso é interessante esse trecho, porque às vezes a gente começa a falar dessas questões, e aí, especialmente de 2 anos para cá, aí você começa a ter embates do tipo, não, professor, você está falando isso por quê? Isso aí é coisa de política. Professor, você está falando, o que você está falando não é o que o candidato que eu apoio diz, de onde você tirou isso? Que história é essa? Mas é legal a gente ter em mente que quem está dizendo isso são cientistas, pessoas cuja vida, cujo trabalho é dedicado para estudar isso. Aquela galera que fica nos pontos extremos do globo, Polo Norte, Polo Sul, coletando gelo periodicamente, sem ver família, sem ver ninguém. São pessoas que se dedicam a estudar como a Terra tem se comportado ao longo dos anos, especialmente a partir da ação humana. E são pessoas que, em sua maioria esmagadora, dizem para todos nós: olha, a situação da Terra é essa, a situação do planeta, cientificamente, objetivamente, o que os dados concretos nos mostram é isso. Então, não é uma questão de política, não é uma questão de um agente estatal, não é uma questão de um militante ambientalista, não é um cara da ONG malucão lá em cima do navio gritando que é da Greenpeace. Não. A gente está falando em dados objetivos demonstrados pelas ciências, inclusive as melhores e mais respeitadas do mundo, inclusive pessoas que já ganharam o prêmio Nobel. Então,
isso aqui é sério, isso aqui não tem nada a ver, e esse é o ponto que eu quero destacar com vocês, com ideologia ou com forma de enxergar o mundo. Não, existe uma forma de enxergar o mundo de acordo com dados objetivos, que é essa. A ação humana na Terra está levando ao colapso do sistema, o que vai levar algum tempo. Repito, não será conosco. A gente pode começar a sofrer alguns fenômenos, algumas consequências, mas não será conosco. E por que surge o direito ambiental no meio dessa história? Justamente ele parte dessa premissa, ele incorpora essa premissa, ele incorpora essa leitura de que é necessário que o direito dê resposta a essas formas de interação do ser humano com o meio ambiente, de modo a regulamentá-las, de modo a fazer com que, ao observar a regra A ou a regra B, a empresa, o indivíduo, seja lá quem for, o poluidor de maneira ampla, ele tenha limites, ele possa ser responsabilizado, é que você possa juizar uma ação contra essa pessoa e falar, olha, fulano, você poluiu, você vai ter que corrigir. Você vai ter que desfazer. Você vai ter que tentar... Me faltou a palavra agora. Enfim, você vai ter que recuperar. Essa era a palavra. Você vai ter que recuperar o dano ambiental que você causou. Então, o direito ambiental se estrutura a partir dessa premissa, dessa constatação de que a ação humana sobre o espaço, sobre o meio ambiente, sobre o planeta, precisa ser regulada. E é para isso que existe o direito ambiental. Isso é o fundamento, a base maior da lógica de tudo que a gente está estudando. Ou seja, é imperioso o recuo da intervenção humana nos sistemas planetários, ou nos limites que eu acabei de indicar para vocês. E aí, até quem fale, esse livro é bem interessante, numa revolução ecojurídica, justamente em direito. Isso aqui quem fala, esse professor Hugo Matei, é professor de Harvard, ele é muito bom. O Fritjof, ele estuda biologia, eu acho. E eles fazem esse livro juntando a perspectiva do direito com a perspectiva da biologia. É um livro que tem umas 300 páginas, é bem legal, bem interessante. E eles propõem, a proposta deles, que dá título ao livro, é falar, olha, vamos pensar em um direito efetivamente capaz de frear, capaz de adequar, capaz de regular essa forma de uso pelo ser humano de espaços ecológicos, de espaços biológicos, de flora, fauna, complexos hídricos, eólicos, lençóis freáticos e etc. Então, por que estou estudando direito ambiental na minha faculdade? Por isso. Essa é a importância do direito ambiental. É essa lógica que está por trás de a gente parar a estudar direito ambiental. É por isso que surge o direito ambiental nas últimas décadas. Pessoal, alguma colocação, alguma consideração sobre essas premissas? Professor, acho até interessante você ter falado um pouco sobre essa questão política, porque recentemente tem crescido bastante também a questão, quando você fala de recursos, utilização de recursos, a questão do argumento dos vegetarianos, que é justamente isso, né? Essa questão da utilização de terras e de recursos para a produção de carne agropecuária, que não se sustenta mais em relação à quantidade de pessoas que existem para consumi-la, né? Então é outra vertente que tem crescido bastante em relação a uma resposta a esses usos. Não, aí eu já não vou entrar no mérito de discutir se é correto ou não, mas enfim, é o que tem crescido cada vez mais, principalmente do veganismo, né? Como forma de ativismo. Marcelo, perfeito. E essa é uma questão colocada porque hoje a gente tem, inclusive,
Vamos pensar em mudanças climáticas, vamos pensar em efeito estufa como um grande gerador de mudanças climáticas. A gente falava há algum tempo os principais gases do efeito estufa, que fazem com que a gente tenha a camada espessa que não consiga soltar a radiação que chega e, portanto, aqueça a Terra, em linhas gerais, a gente tinha o gás carbônico, o CO2, que é emitido pela queima de petróleo, ou seja, indústrias, veículos, toda atividade humana que gerasse queima de combustível solta na atmosfera gás carbônico e, portanto, piora as condições de vida. Há não muito tempo também se descobriu que existe um outro gás que é muito mais nocivo que o CO2, embora presente e ainda não tão responsável quanto o CO2 no efeito estufa, que é o metano. O metano, curiosamente, pessoal, a primeira vez que eu vi isso eu achei que era piada, mas o metano, hoje, a maior parte do metano lançada na atmosfera, ela vem da digestão de pasto por ruminantes. Ou seja, flatulência e arroto de boi e vaca. É maluco. E a quantidade de água que se você emprega no processo final para você ter uma carne na sua casa, ela é absurda. Você teria que ficar sem tomar banho alguns meses para compensar uma peça de picanha que você compra. A água que é destinada ao consumo. Então, até a geopolítica hoje, até a questão, por que o Brasil exporta grãos para a China? Por que a China não produz a própria soja? Pessoal, a soja que a gente vende para a China é uma soja utilizada, não consumida pela população chinesa diretamente. É uma soja que, em sua maioria, vai para alimentar os porcos deles. Por quê? Por que eles não produzem a própria soja, por exemplo? Porque consome muita água. Quando a China importa a nossa soja, ela está importando a nossa água, por exemplo. Então, toda essa relação, essa forma de interação global já começa a se dar conta que a produção de carne, ela de fato, ela não é sustentável ao longo do tempo. Como o Marcelo falou, isso é uma bandeira levantada geralmente por quem é vegano, quem é vegetariano, que tem essa coisa muito forte. Eu não sou vegetariano, eu não sou vegano, mas para mim isso tudo faz muito sentido. Quem tiver à toa no final de semana ou quiser aproveitar o feriado, dá uma olhadinha nesse documentário aqui, ó. Deixa eu ver se a Netflix está logada aqui. Tá na Netflix, ó, chama Cowspiracy, O Segredo da Sustentabilidade. É um filme muito interessante. Não tá logado aqui, mas enfim. Deixa eu ver se ele aparece um... Ixi, não vou entrar nisso. Ele trata justamente dessa relação entre o nosso consumo... Deixa eu ver o trailer. Legal desse documentário é que ele também traz bastante dado, né, professor? Eu acho que É dos bem documentários legal. relacionados a esse tipo de aspecto, né, de pesquisa é o que é menos assim tendencioso, né, de todos. Eu gosto. Esse documentário é muito bom. E quem quiser, tem um filme que todo mundo assistiu na escola também, e que é uma verdade inconveniente, que vocês conseguem assistir no YouTube, ó. Todo mundo assistiu esse filme em algum momento da sua formação. Só ele causa na época, acho que foi em 2004, 2005, 2006, muita polêmica, porque ainda a gente está no começo dos anos 2000.
Então, você falar abertamente na relação atividade humana e mudanças climáticas era uma coisa ainda bastante controversa. Então, você tem o Al Gore falando durante 1h30, 1h40, sobre como se dá essa relação, atividade humana e impactos no meio ambiente. E eu soube, mas esse eu só achei na Amazon. Eu tive que assinar a Amazon para assistir. Que é a continuidade, que é 10 anos depois. Eu coloquei 2, mas não é. Esqueci o nome dele no original. Em inglês fica An Inconvenient Sequel. Enfim, mas tá na Amazon só. Esse aqui tá meio chato de conseguir assistir. Quem conseguir um torrent da vida e baixar e assistir, ele pega o Al Gore pega aquelas constatações que ele faz no documentário de 2006 e joga para a realidade de 2016, 2015. O Acordo de Paris é bastante trabalhado. Então, são documentários bem interessantes sobre isso. Mas eu repito, Cowspiracy é muito bom, como o Marcelo estava falando, eu acho que é um dos mais interessantes que eu já assisti a esse respeito, e ele não é tão recente, ó. Percebam que ele é de 2014, mas ele continua bastante atual. É bem interessante. Quem tiver a fim de pensar um pouco sobre a vida, sobre direito ambiental, no feriado e tiver à toa, é uma indicação que eu faço para vocês. É bem interessante. A verdade inconveniente, quem quiser reassistir, está no YouTube. E se alguém conseguir assistir, ficou em português e tudo. Nem sei se é tradução em português, então. Mas também recomendo, é bem interessante. Pessoal, isso é... Assim, eu sou suspeito. Mas porque eu acabei me enveredando para pesquisar direito ambiental, para me aprofundar nisso, por conta de inquietações desse tipo, de pensar o mundo, pensar a minha vida, a vida dos meus filhos, etc. Então, assim, para mim, pessoalmente, é uma coisa que me toca, que me faz sentido. Mas vocês não precisam assistir isso ou entrar nessa mesma vibe, mas é bastante interessante. Repito, é uma coisa que pessoalmente me toca, me faz sentido. E por isso eu gasto bastante tempo. Já gastei metade da aula só falando isso. Eu vou tentar. Minha intenção era acabar com vocês até 9 horas, não será possível. Mas eu farei o máximo para que a gente não otimize nosso tempo. Bom, obrigado pela intervenção, Marcelo. Fiquem sempre à vontade, por favor, todo mundo. Vocês estão na sala de vocês, qualquer momento podem parar, falar, estejam sempre à vontade, por favor. Então, superando essas questões que dão base para o direito ambiental, a gente começa a falar de alguns princípios, tá? Então, isso aqui a gente sai um pouco dessas elucubrações do professor e dos capítulos iniciais dos livros de direito ambiental para falar de um assunto que com certeza absoluta vai cair na sua prova da OAB, que com certeza absoluta vai cair em qualquer concurso público que você venha fazer, caso ele cobre direito ambiental. Que são os princípios. Os princípios do direito ambiental, pessoal, eles são a principiologia de qualquer disciplina. Ela constrói a estrutura desse ramo do direito. Ela vai dar ali as limitações do prédio para que depois as regrinhas venham construindo o interior do prédio. Mas o que delimita, o que dá a cara, o que estrutura o ramo do direito são os seus princípios, são os estados de coisas ideais pensados sobre aquele assunto.
são as diretrizes, são os pontos ideais que tem que dirigir, que tem que dar destino, dar o caminho para a aplicação de um dado ramo do direito. No direito ambiental, isso se torna bastante peculiar, porque existem muitos princípios, muitos, e eles variam muito de acordo com cada autor, infelizmente. Ou seja, se você pegar 3 livros e abrir 3 livros, cada um vai te trazer um rol, um elenco diferente de princípios. E às vezes esse elenco, esse rol, vai bater em quase 30 princípios. O que acontece? Por que isso se dá? Porque é muito comum, pessoal, que alguns doutrinadores peguem um princípio e subdivida ele em 4, 5, ou que comece a tentar trazer algumas especificidades que, na verdade, só são consequências de um outro princípio mais abrangente. Então, para garantir que vocês vejam o que é necessário, que vocês não se percam e que vocês não gastem tempo vendo o que não precisa ser visto, eu trouxe para vocês aqui no material, nos slides, os princípios mais importantes. De forma com que, se vocês se depararem com um nome de princípio diferente em algum material, algum livro, vocês vão conseguir pensar, poxa, isso aqui, na verdade, não é só consequência daquele outro princípio? Isso aqui, na verdade, já não é objeto de preocupação de um outro princípio? Então, eu trouxe para vocês aqui os mais importantes, o que vale a pena vocês gastarem espaço na cabeça de vocês para armazenar. E a partir deles, vocês já conseguem ter essa leitura da principiologia do direito ambiental e também, caso se deparem com alguma coisa diferente, saber entender da onde saiu, qual é a lógica que está por trás de um princípio com um nome diferente, que às vezes vai ser a mesmíssima coisa. Então, eu trouxe para vocês, em ordem de importância, até eu diria, esses princípios. Nessa primeira tela, a gente tem o princípio do poluidor-pagador como primeiro princípio. Eu diria, pessoal, que o princípio do poluidor-pagador, ele é o mais importante, talvez, do direito ambiental. E eu poderia até falar que o princípio do usuário-pagador e do protetor-recebedor são decorrências do poluidor-pagador. O que o princípio do poluidor-pagador nos diz? Repito, esse é o princípio, se você for assimilar 3 princípios da aula de hoje, esse é um deles, tá? Muito importante. O que o princípio do poluidor-pagador nos diz? O que ele preceitua? Simples. Toda pessoa que causa alguma espécie de dano ao meio ambiente ou que consome de alguma forma o meio ambiente tem que dar uma contrapartida à sociedade por isso. Ou seja, se eu vou utilizar um recurso ambiental, eu preciso compensar a sociedade de alguma forma. Como essa compensação é feita? De maneira pecuniária, em dinheiro, em valor, em regra. Por isso, poluidor, pagador. Se eu vou abrir uma empresa que demanda recursos naturais, como algum insumo, por exemplo, ou se eu tenho uma empresa ou exerço uma atividade que a destinação do meu produto final acaba tendo alguma nocividade ao meio ambiente, eu preciso compensar as pessoas por isso. Então, eu preciso empregar como se fosse uma indenização, digamos assim, eu preciso pagar para que eu possa utilizar esses recursos. Eu pago para o Estado. E o Estado, pelo menos em tese, vai utilizar esses valores para o bem dos demais membros da sociedade.
Então, se eu tenho uma atividade, exerço uma atividade específica, eu não posso explorar o meio ambiente e ter para mim todos os lucros, todo o dinheiro que daria de vir, mas em contrapartida eu socializar os prejuízos. Porque quando eu estou consumindo, utilizando o meio ambiente, eu não estou limitando o acesso ao meio ambiente pelo João ou pela Maria, mas eu estou praticando uma ação com consequências para, no mínimo, uma região. E, inclusive, disse isso ano passado, vou repetir hoje mais algumas vezes, para pessoas que sequer nasceram, para pessoas que sequer estão vivas, mas vão encontrar um mundo, quando nascerem, que pode estar à beira do colapso em razão da atividade que outras pessoas realizaram. Então, a ideia do poluidor-pagador é basicamente o que está escrito aqui. Se eu vou exercer alguma atividade, se eu vou poluir, ou puxando já para o usuário pagador, se eu vou utilizar recursos naturais, eu preciso oferecer uma contrapartida por isso. E aí o direito ambiental vai ter mecanismos de cobrar da pessoa esse tipo de valor. Então, se eu vou obter um licenciamento ambiental para uma atividade efetiva ou potencialmente poluidora, isso vai ter custos. Para onde esse dinheiro que eu vou pagar enquanto empresário, enquanto pessoa que exerce atividade, vai ser destinado? Então, toda vez que você se vê diante de uma necessidade de arcar com custos próprios da administração ambiental ou derivada de regras do direito ambiental, você está fazendo valer o princípio do poluidor-pagador. Não é sair distribuindo dinheiro na rua também, pessoal. Você vai exercer atividade X, beleza. Então, você vai procurar o órgão ambiental e falar, olha, órgão ambiental, eu preciso de uma licença para essa atividade. Ele vai te dizer sim, e você vai começar a pagar. Você vai ter vários mecanismos para que você realize esse pagamento. Existe, por exemplo, André, eu já vou te dar a palavra, rapidinho. Existe, por exemplo, no âmbito federal, um mecanismo que se chama TCFA, que é uma taxa de controle de fiscalização ambiental que é gerido pelo IBAMA. A TCFA, ela é paga a cada 3 meses, salvo engano, por todas as pessoas que exercem atividade efetiva ou potencialmente poluidora. Então, se você é dono de um posto de combustível, se você explora de alguma forma minério, enfim, é uma série de atividades que é trazida num ato normativo do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, que diz essas pessoas de 3 em 3 meses têm que pagar um valor para o Estado, para que o IBAMA reempregue esse valor, por exemplo, em fiscalização ambiental. André, pode falar, por favor. Essa reparação, o senhor acabou de falar, ela é só de forma pecuniária ou vamos supor, essa empresa que está causando algum dano ambiental, ela faz essa reparação no meio ambiente também? Alguma forma de repor o meio ambiente? André, a gente vai estudar isso, muito boa sua pergunta, a gente vai estudar isso um pouquinho mais a fundo, mais à frente na disciplina. Mas é importante também, a partir da pergunta da André, vocês saberem que a prioridade do direito ambiental, sempre que eu tiver uma degradação, uma poluição, vai ser a recuperação daquela área. Então, se eu tive o assoreamento de um rio, eu vou me preocupar primeiramente em tentar reverter essa situação. Não é possível, não tem como, as condições ecológicas não permitem a recuperação, é impossível reverter o dano. Aí nós vamos pensar em custos, em uma recuperação, uma indenização em dinheiro. Mas a nossa prioridade vai ser a recuperação do dano ambiental. No entanto, isso a gente vai olhar sempre quando a gente pensar em indenização, em alguém que causou um dano e nós vamos lá ajuizar uma ação, por exemplo, Ministério Público, ou órgãos públicos, ou associações, ou ainda, eventualmente, numa ação popular. Quando a gente pensar nessa forma de cobrança, Andréia, a gente sempre vai priorizar a recuperação. Mas quando eu penso, por exemplo, em mecanismos, em regras do direito ambiental
que exigem o pagamento de algumas taxas, por exemplo, aí eu vou pensar nesse princípio do poluidor pagador. Então, se o fulano de tal praticou uma conduta que foi danosa ao meio ambiente, ele vai ter que, primordialmente, em primeiro lugar, recuperar. Não posso recuperar, é impossível recuperar, você vai pagar. Se esse mesmo fulano de tal, ele bate na porta do órgão ambiental e fala, olha, eu quero desenvolver atividade tal, o que eu preciso fazer? E vão avisar para ele que a atividade dele vai demandar o pagamento, alguns pagamentos. Esses pagamentos, eles derivam diretamente do poluidor pagador. Ajudei ou piorei? Sim, deu para compreender, professor. Agradeço, que bom. É que são coisas, a gente poderia separar essas duas. Mas a ideia geral é essa. E esse princípio do poluidor pagador, quando eu penso ele de maneira ampla, como eu disse para vocês, eu posso pensar que quem usa o recurso ambiental também tem que pagar, assim como quem polui. Mas muitos livros, inclusive o material de vocês, ele vai diferenciar quem polui de quem usa. Por que a gente tem que pagar para utilizar a água, pessoal? Por que a gente tem que pagar para ter acesso à água, que é um bem ambiental, que é um bem natural? Por quê? Você está, pelo menos em tese, oferecendo uma contrapartida ao Estado, a um concessionário público, pela utilização desse recurso natural. Então, você utilizou, você tem que oferecer contrapartida. Você poluiu, você tem que oferecer contrapartida, você tem que pagar por isso. E, a partir dessa mesma noção, mas usando uma lógica inversa, que é, se quem polui e quem usa tem que pagar, e quem protege? E quem preserva? Não deveria receber uma contrapartida, receber algo em troca? E aí, sim, esse é o princípio do protetor-recebedor. Alguns institutos do direito ambiental vão facilitar a vida financeira, inclusive, de quem consegue manter a preservação da sua área. Então, se eu sou um proprietário rural e eu consigo manter em grande extensão, para além da minha área de reserva legal, que eu sou obrigado a manter mais floresta nativa, eu posso, a gente vai estudar isso, eu posso vender essa minha área de reserva legal para outra pessoa. Ela vai ter que me pagar por isso, porque eu estou mantendo nativa a minha floresta, ou a minha mata, ou a minha vegetação. Então, se de um lado quem polui e quem usa tem que pagar, quem protege recebe. Essa é a lógica desses princípios. Quem poluiu, quem usou, paga, quem protegeu, consequentemente, tem que receber, tem que ter algum benefício de maneira a fomentar esse tipo de ação. Pessoal, dos três, eu coloco uma estrelinha no poluidor pagador, que é basicamente o poluidor responde pelos custos sociais da degradação mediante alguma contrapartida financeira, não sendo possível, como eu disse, eu privatizar os lucros, mas socializar os prejuízos. Prejuízos esses decorrentes da própria poluição ou utilização do meio ambiente. Na sequência, a gente tem os outros dois princípios que são importantíssimos. Esses aqui são os campeões de cair em prova, em concursos OAB, provas objetivas. Eu lembro de eu fazendo prova de estágio que perguntavam isso, porque eles parecem muito. As palavras prevenção e precaução aparecem muito. Então, a vida não é justa, é sacanagem isso, mas vocês possivelmente vão ser induzidos a erro, vão tentar confundir vocês em relação a cada um desses princípios. Aqui eu coloquei em negrito ponto-chave que diferencia os dois.
Percebam que essas duas palavras, prevenção e precaução, elas dizem respeito a eu ter cuidado com algo que pode vir a acontecer. Essas duas palavras, o conteúdo delas, a semântica delas me diz isso. Prevenir, precaver. É eu me antecipar em relação a alguma coisa que pode acontecer. Quando eu falo em prevenção, em precaução ambientais, eu estou preocupado em me precaver a ações que podem danificar, poluir, degradar o meio ambiente. Por que esses princípios vão se diferenciar se os dois querem dizer isso? Essa antecipação e esse cuidado com algo que pode vir a acontecer. Pessoal, duas questões. Aliás, uma questão diferencia os dois e por isso esses dois elementos estão destacados. Quando eu falar em prevenção, em prevenir, eu tenho que ter em mente que eu já sei que aquele risco existe. Eu estou diante de um risco concreto. Olha, se você construir barragem dessa maneira, eu sei que a barragem tem um risco elevadíssimo de romper e de causar tragédias. Eu já cientificamente, eu já tenho essa comprovação. Então, esse princípio da prevenção, quando eu já tenho certeza daquele risco, o risco existe, ele vai fazer com que essa atividade não seja exercida. Ou, se ela puder ser exercida, que todas as medidas possíveis para limitar aquele risco serão tomadas. Eu não posso simplesmente iniciar um empreendimento, uma atividade que sabe-se que colocará em risco o meio ambiente ou até a população humana. Então, na prevenção, quando eu pensar em prevenir, eu já sei que o risco existe. Associem, pessoal, prevenção, risco certo. Na prevenção, eu já sei. Na precaução, eu quero que vocês pensem em uma situação um pouco diferente. Na precaução, eu estou diante de uma atividade ou de empreendimento que eu não sei se oferece risco ao meio ambiente. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas isso nunca foi feito, é algo novo. Não existe ainda experimentação, não existe ainda análise capaz de me dizer se essa atividade vai causar ou não algum dano ao meio ambiente. Ou seja, pode ser uma atividade que cause zero dano, ou pode ser uma atividade que cause um caos ambiental. E aí a precaução, o ser precavido ou precaver, vai me falar que se eu não sei, eu vou optar por não fazer e ou por limitar a possibilidade de risco. Ou seja, eu não vou permitir de maneira aberta uma atividade que possa vir a causar dano ao meio ambiente. Esse princípio da precaução, pessoal, é legal ter uma palavrinha que vocês já ouviram até antes de estar na faculdade. Você tem um indúbio pro réu. No processo criminal, se você tem dúvida na hora de condenar, a dúvida favorece o réu. No direito ambiental, e a gente fala que o princípio da precaução tem esse conteúdo, a gente pode falar em dúbio pro natura. Se eu não sei quais as consequências dessa atividade, eu vou fazer o quê? Optar pela que favoreça o meio ambiente. Se eu não sei se a atividade oferece risco ou não,
ou eu vou impedi-la, ou eu vou adotar medidas que impeçam esses riscos de sequer existirem. A questão que se coloca, que eu quero que vocês tenham em mente, é que na precaução o risco é incerto ou duvidoso. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. A própria existência de um risco é duvidosa. Por isso, nós seremos precavidos. Nós vamos nos precaver pelo princípio da precaução. Na prevenção, eu vou prevenir alguma coisa que eu já sei que pode acontecer. Portanto, aqui meu risco é certo. Pessoal, essa é a única diferença entre os dois princípios. Em um, eu sei que o risco é certo. No outro, o risco é incerto. Apenas isso. Só que são palavrinhas muito parecidas. Então, não tenham dúvida, vocês com certeza serão questionados e alguma prova, alguma vez na vida de vocês, vai tentar fazer você se confundir em relação a esses dois princípios. É uma pegadinha sacana, eu sei que é, mas estejam atentos, estejam preparados. Acho que a atividade de vocês também tem a ver com isso, com esses dois princípios. E tem muita gente, já passei essa atividade semestre passado, não, evidentemente não para vocês, mas para outra turma, muita gente errou, muita gente se confundiu, tá? Então, vocês têm plenas condições de dar resposta à atividade sem se confundir. Pensem, prevenção, risco certo, precaução, risco incerto. Então, a tríade dos princípios mais importantes, pessoal: poluidor-pagador, prevenção e precaução. Não que os demais princípios não sejam importantes, só que eles, por vezes, aparecem de maneira intuitiva ou decorrem da aplicação da própria Constituição Federal de maneira direta. Então, não é algo que mereça tanta atenção. Eles são importantes, mas são mais fáceis de serem entendidos, de se deduzir a aplicação em direito ambiental. Por exemplo, desenvolvimento sustentável. A gente sabe, todo mundo sabe, que se você vai ter uso de um recurso natural renovável, algum recurso natural que possa ser reposto, recolocado, eu preciso utilizar esse recurso natural em uma velocidade que ele tenha tempo de se recompor. Então, se eu, por exemplo, vou derrubar a vegetação para usar madeira, eu vou derrubar as árvores, um número X de árvores, mas vou plantar outras. A ideia do princípio é que eu só posso consumir essas árvores dando tempo para que as outras cresçam. Ou posso dividir isso em vários perímetros para que eu sempre tenha, para que as pessoas sempre tenham esse bem renovável à disposição, para que aquilo sempre esteja presente. Eu preciso consumir em uma velocidade adequada à recuperação do meio ambiente. Eu preciso, aqui, mais uma vez, fazer o equilíbrio entre as necessidades humanas infinitas e os recursos naturais finitos. Eu preciso atingir o ponto de equilíbrio. Eu preciso chegar num ponto em que eu não tenha um consumo, uma atividade humana tão superior que eu não consiga fazer a recuperação desses recursos naturais. Eu preciso achar esse ponto em que vai haver adequação, que vai haver equilíbrio entre esses dois vetores. Função ambiental da propriedade. As propriedades só cumprem as suas funções, sobretudo a função social / ambiental, quando elas respeitam as regras ambientais. Então, se eu utilizo uma propriedade, seja urbana, seja rural, em desacordo com as regras ambientais,
ambientais, eu não estou dando a função ambiental, a função social a essa propriedade. E isso pode, inclusive, eventualmente me sujeitar a algumas consequências. Então, para que eu tenha a função adequada de uma propriedade, seja urbana, seja rural, sendo executada, eu preciso me preocupar em observar as regras ambientais. Participação pública, pessoal, é dever do poder público e da coletividade proteger o meio ambiente. Ou seja, não cabe apenas ao Estado proteger o meio ambiente. Eu preciso da participação da coletividade. Da mesma forma que não cabe exclusivamente à coletividade a proteção ao meio ambiente. Eu também preciso da ação do Estado, da ação oficial estatal. Percebe como esses princípios já são mais até intuitivos? É uma coisa relativamente óbvia. Se eu vou cuidar do meio ambiente, daqui a pouco a gente vai ver o artigo 225 da Constituição, é claro que eu preciso da ação de todos, eu preciso das pessoas e preciso do Estado. Função ambiental da propriedade, eu também vou buscar, quando eu observo o cumprimento da função social, o cumprimento da observância das regras ambientais. Desenvolvimento sustentável, é evidente que as regras ambientais sempre estarão preocupadas em garantir esse ponto de equilíbrio que está aqui. E aí, acho que são os dois últimos, solidariedade e vedação ao retrocesso. A solidariedade, ela tem um aspecto, pessoal, que eu já falei para vocês algumas vezes, disse que repetiria e vou repetir ainda mais hoje. Ela tem um aspecto intergeracional. Eu não posso destruir esse mundo porque eu estou aqui e a minha vida é uma só e não está nem aí para quem nem nasceu ainda. Então, o princípio da solidariedade, ele faz com que a aplicação do direito ambiental, a estruturação das regras de direito ambiental, se preocupem em garantir para as gerações futuras que elas, no mínimo, encontrem o meio ambiente da forma com que a nossa geração o recebeu. Para que a gente sempre tenha essa possibilidade de manutenção do espaço, do planeta, dos recursos naturais como eles estão. Percebam que isso aqui também poderia ser uma derivação do princípio do desenvolvimento sustentável, porque se você sempre consome em velocidade compatível com a regeneração, você vai garantir que as pessoas que sequer nasceram ainda tenham acesso adequado a esse bem natural, a esse recurso natural. Mas percebam como é importante para o direito ambiental pensar essa questão intergeracional. A gente tem o princípio que nos diz especificamente, olha, deixem como herança o meio ambiente pelo menos igual ao que você encontrou, ao que vocês encontraram. É basicamente essa preocupação intergeracional que está ligada ao conteúdo do princípio da solidariedade. E aí nós temos a vedação ao retrocesso por último. Vedação ao retrocesso, talvez você já tenha ouvido falar nela, em direito constitucional, que geralmente é onde se estuda. E ela, às vezes, ganha um nome diferente, que é o efeito Cliquet. Alguns chamam de efeito Cliquet também, em razão da dúvida sobre a origem dessa palavra. Pessoal, vedação ao retrocesso, isso aqui é um princípio de direito constitucional, de direitos fundamentais, que se aplica também ao direito ambiental. A gente pensa a concessão de direitos, a evolução dos direitos, de acordo com essa ascensão vertical. Então, eu tenho cada vez mais direitos sendo historicamente reconhecidos.
Os primeiros direitos que a humanidade viu, que foram positivados, que foram estabelecidos, os direitos de primeira dimensão, os direitos de liberdades individuais. Tem também outras formas de direito que vão se acumulando, e eu vou subindo essa montanha. Sempre em ascensão. Direitos sociais, direitos difusos, direito ambiental. Eu sempre vou subindo a montanha. Esse cliquet ou cliquet, isso é uma das versões para o nome do princípio, ele se refere a uma ferramenta de alpinismo, que é uma ferramenta que você finca na pedra ou na montanha, e a partir do ponto da montanha que você finca essa ferramenta, você não consegue mais descer. Ou você sobe e termina o seu trajeto, ou você sobe. Você não vai conseguir descer com segurança para baixo daquele ponto. Não vai dar certo. Então, por isso o efeito. Por isso a vedação ao retrocesso. Uma vez que eu atingi os princípios, os direitos até esse dado ponto, o que eu não posso fazer? Voltar. Eu não posso retroceder. Ou seja, todas as conquistas de direitos fundamentais e também os direitos ambientais não podem ser objeto de diminuição, não podem ser um objeto de retrocesso. Se a gente atinge pelo direito ambiental, pela Constituição, pelos tratados internacionais, pelas leis, todo um complexo de normas ambientais que ganhe uma robustez tal, por esse princípio, eu não posso ir desfazendo. Eu não posso ir apagando e reduzindo essa proteção ambiental. Não. Esse princípio diz que, uma vez atingido um patamar de proteção ambiental e de respeito aos bens ambientais, eu não posso retroceder. Eu só posso acumular mais proteção. Ou eu só posso cada vez subir mais. Isso é o que diz o princípio. Pessoal, é muito bonito, mas é um princípio bem difícil. Esse mesmo princípio, ele se aplica a normas trabalhistas, por exemplo. Mas o que a gente está vendo desde o governo Temer, mais ou menos? Retrocesso em normas trabalhistas, a retirada de direitos. Então, esse princípio existe, ele é muito bonito, é muito legal falar dele, mas na prática é muito difícil você utilizar esse princípio para conseguir efetivamente evitar um retrocesso, até em normas ambientais. A partir recentemente, nos últimos 2 anos, pela mudança da forma de fiscalização ambiental, a gente acabou deixando de proteger em grande medida alguns aspectos. É um princípio que existe, está lá, é muito bonito, mas eu nunca vi, por exemplo, alguém conseguir barrar uma iniciativa ou impedir algum retrocesso efetivamente com base nesse princípio. Mas, repito, isso aqui vocês geralmente estudam em constitucional e também tem aplicação em direito ambiental. Pessoal, alguma dúvida em relação aos princípios? Nenhuma, professor. Só uma pergunta. Esses daí são alguns. Foi os que você falou que são reduzidos, né? Existem mais, então, princípios fora esses. Só que esses aí são essenciais. Exatamente. Ok. Exatamente, Marcelo. Deixa eu pegar aqui para vocês um livro que é mais extenso. Que ele fala bastante. Esse livro aqui, do Frederico Amado, que eu falei para vocês que é um livro mais de concurso, mais esquematizado, e ele aqui no sumário dele, ele traz 29 princípios. A gente falou aqui de uma meia dúzia. Só que, por exemplo, o princípio 7 dele é a cooperação entre os povos,
o 8 é solidariedade, o 9 é natureza pública, o 10 é participação comunitária. Você pega 3 ou 4 princípios que a gente poderia colocar no nossa solidariedade aqui. Essa aqui é uma versão resumida, como eu disse. Se você pegar e for ler os 29 princípios aqui, você vai ver que eles muitas vezes são repetição do outro, ou um, na verdade, já poderia ser extraído do outro. Essa é uma versão que eu acho que eu apresento para vocês por considerar mais eficiente. Mas vocês, se vocês pegarem muitos, e a depender do livro, isso vai mudar. Mas a maioria dos livros vai trazer mais princípios do que isso. Esses aqui são os que vale a pena vocês pararem e memorizarem. E mesmo assim, os que estão aqui, alguns acabam sendo até, por exemplo, redação e retrocesso. É o princípio de direito constitucional. Alguns acabam até sobrando. E eu repito para vocês, os mais importantes, que são próprios, específicos, que dão a cara do direito ambiental mesmo, poluidor pagador, prevenção e precaução. Esses 3 vocês têm que saber com muita vontade. Os demais, o Frederico Amaro tem 21, deixa eu ver o Ingo e o Thiago. Tá, fontes, princípios. O do Ingo e do Thiago, que esse aqui, está bem parecido com a nossa aula. Eles trazem uns nomes um pouquinho diferentes, mas eles trazem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 princípios eles trazem. E basicamente o que a gente falou. Eles trazem juntos poluidor pagador e usuário pagador, consumo sustentável, ou o que a gente chamou de desenvolvimento sustentável, participação pública, prevenção, precaução, cooperação. Tem um aqui que é interessante que eles trazem, mas seria uma discussão para uma aula inteira, talvez, que é o princípio da dignidade do animal não humano, que seria a gente parar para discutir qual a posição hoje da doutrina da jurisprudência em relação ao reconhecimento de direitos e de dignidade para animais que não sejam humanos, que são chamados de seres sencientes, os seres que não são humanos, mas que têm algum nível de sensibilidade ou de consciência. Então, eu não chamaria de princípio, mas é uma discussão bastante interessante. Mas, assim, podem seguir com o que está aqui e com o que está no material de vocês, sem medo, tranquilos, sem receio. Dou ênfase, repito, àqueles 3. E, bom, pessoal, para alugar um pouquinho menos a orelha de vocês, a paciência de vocês, vamos para o nosso último ponto da aula de hoje, que ele só tem 2 aspectos que são importantes. O primeiro é o coração das normas de direito ambiental. Então, se a gente for pensar numa pirâmide, ou se a gente for pensar em círculos concêntricos, a gente vai ter um ponto que a gente não vai poder deixar de lado em momento algum em direito ambiental. É o artigo 225 da Constituição Federal. Então, a gente pode colocar ele como o centro das normas ambientais, a gente pode colocá-lo como o ápice da pirâmide de Kelsen em relação ao direito ambiental. O artigo 225 da Constituição Federal, pessoal, ele vai trazer para a gente as diretrizes, o desenho principal de como a gente vai ler, interpretar e aplicar todo o direito ambiental.
E ele traz para a gente, ele é um artigo relativamente curto, mas traz vários pontos, ele é bastante abrangente nas suas disposições. E o caput dele traz para a gente sozinho já uma série de coisas. A gente tem no caput do 225 da Constituição que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, sempre que vocês forem falar, colocar em alguma petição, em alguma peça, em alguma prova, em direito ao meio ambiente saudável, meio ambiente equilibrado, vocês vão fundamentar com o artigo 225 caput. Professor, onde está escrito que todo mundo tem direito ao meio ambiente? Aqui. Esse é o principal fundamento para a existência de um direito coletivo ao meio ambiente equilibrado. Esse meio ambiente é um bem de uso comum do povo, portanto, um direito coletivo, um direito transindividual e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, não só Estado, não só pessoas, mas a ambos, sociedade e poder público, o dever de defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado, além de preservá-lo para aqui mais uma vez a preocupação intergeracional, além de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Pessoal, a própria Constituição diz para a gente que meio ambiente, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio é um direito de todos. Esse meio ambiente é um bem de uso comum de todas as pessoas. Cabe ao poder público e à coletividade o cuidado com o meio ambiente e também essa preocupação deve se pautar não apenas no umbigo de quem está vivo, de quem hoje usufrui dos recursos naturais, mas também deve haver uma preocupação intergeracional, como a gente acabou de falar no princípio da solidariedade. A doutrina, sobretudo com o advento da Constituição, a doutrina de direito ambiental, os estudiosos de direito ambiental que já começavam a formar os seus estudos ali no fim dos anos 80, ficaram em êxtase com o fato da Constituição dedicar um capítulo, que é o artigo 225, ao meio ambiente. Foi a primeira vez que uma Constituição no Brasil falou, olha, existe esse negócio aqui, que é o meio ambiente. E passa já no caput todos esses pontos de atenção, todos esses indicativos de como o meio ambiente deve ser juridicamente tratado por nós. Alguns chegam a falar que a partir dessa disposição do 225, o Brasil existe um direito constitucional ecológico, ou que a Constituição de 88 é uma Constituição ecológica, ou ainda, por exemplo, o Tiago e o Ingo falam que o Brasil adota um Estado democrático, social e ecológico de direito, pela preocupação do texto constitucional em destacar nesse artigo, no 225, disposições a respeito do meio ambiente. Percebo que eu tenho um capítulo apenas para o meio ambiente. Essa parte da Constituição, no finzinho, pessoal, ela começa a ficar segmentada em alguns temas. Você vai ter família no 22... não vou lembrar. Você começa a ter temas específicos para cada capítulo. A gente está bem no finzinho da Constituição. E aqui no 225 a gente tem justamente o capítulo do meio ambiente, o 225 que vai ter 7 parágrafos, e alguns deles a gente vai voltar a revisitar, a gente vai parar para olhar com atenção
no decorrer da disciplina. Por exemplo, 225, parágrafo 1º, inciso 4º, deve ao poder público... Opa, perdão. Eu queria falar do 3. 225, parágrafo 1º, inciso 3º, cabe ao poder público definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Tem uma lei que nós vamos estudar, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei do SNUC, que tira o fundamento dessa disposição. Então, cabe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Quando a gente for estudar, por exemplo, a reparação de dano, a gente vai parar e lembrar que existe fundamento constitucional para a indenização ou para a edificação de alguns institutos. Então, olha aqui no parágrafo 2º também, que a gente pode extrair do princípio do poluidor pagador. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado. Aqui especificamente em relação ao minério. Aqui, parágrafo 3º, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Daqui a gente vai falar também mais para frente, a gente até mencionou na aula passada, responsabilização das pessoas jurídicas, inclusive penal. Aqui nós temos o parágrafo 4º que fala para a gente sobre alguns biomas que são patrimônio nacional, entre eles o nosso Pantanal, também zona costeira, Serra do Mar, Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Então, nós temos nesse artigo, com as suas disposições, agora com destaque apenas para o caput, todo o regramento constitucional sobre o meio ambiente. Está aqui, no 225. Tudo que a gente quiser tirar fundamento para entender de onde surge, em termos de normas ambientais, tudo que tiver aqui embaixo, tudo que tiver aqui em volta, ou aqui em volta, vai partir em alguma medida desse centro, ou desse ápice, que é o artigo 225 da Constituição. Então, em termos de Constituição, o artigo mais importante que nós temos é o 225. Existem, pessoal, não obstante isso, outras passagens da Constituição que falam sobre meio ambiente, mas a mais importante é essa aqui. No entanto, eu quero que vocês saibam também que lá nos artigos 21 e seguintes, que vocês estudam ou estudarão em direito constitucional sobre repartição de competências, a Constituição bastante a forma com que a proteção ao meio ambiente vai se dar. A Constituição vai falar para a gente, eu quero destacar isso para vocês, que é competência comum, é a competência administrativa da União, Estados, DF e municípios lá no meio ambiente. Em matéria, e aqui a Constituição ela faz duas separações, pessoal. Competência administrativa é competência de ter órgãos administrativos que façam isso. Uma competência diferente é a competência legislativa. Exclusiva em matéria. Então,
por exemplo, se vai existir uma lei no Brasil sobre usinas nucleares, o município de Campo Grande pode legislar a respeito? Não. O estado de Mato Grosso do Sul pode legislar a respeito? Não. A União tem competência exclusiva para tratar dessa matéria. Agora, se eu vou ter uma legislação sobre pesca, a União pode legislar sobre isso? Pode. O estado de Mato Grosso do Sul pode legislar sobre isso? Pode. O município de Campo Grande pode legislar sobre isso? Pode, porque são competências legislativas concorrentes, cada um no seu âmbito de atuação. A União sempre vai ter um âmbito de atuação. Os estados sempre vão ter um âmbito de ação regional. Os municípios sempre vão ter atuação local. Mas todo mundo legisla sobre a mesma matéria. Então, em termos de legislação, é assim que se opera, de acordo com a Constituição Federal e sua divisão de competências. Agora, a competência administrativa, quero chamar a atenção para vocês, ela diz respeito, por exemplo, à fiscalização ambiental. Ela diz respeito, por exemplo, ao licenciamento ambiental. Quem vai licenciar o empreendimento tal? Quem vai fiscalizar? O IBAMA pode fiscalizar? O IMASU pode fiscalizar? Como isso vai se dar? E aqui eu quero que vocês, desde já, saibam que, por força das disposições constitucionais, ali nos artigos 20 e pouquinho, nos slides está bonitinho para vocês a citação, eu coloco lá porque eu nunca lembro de cabeça, nós vamos ter uma atuação administrativa em termos de meio ambiente nas 3 esferas da federação, de maneira comum, ou seja, em conjunto, convergindo e não de maneira excludente. Então, no âmbito federal, eu tenho, vou botar no âmbito da União, eu tenho o Ministério do Meio Ambiente, que é a administração pública direta, tenho o IBAMA e tenho ICMBio, que são 2 autarquias. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, eu tenho... Me faltou o nome da secretaria estadual. Eu vou ter a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ou qualquer coisa. E também vou ter um órgão, que é uma autarquia estadual, que é o IMASU. No município, eu tenho só, por opção do município de Campo Grande, eu tenho só a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e etc. Então, se eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu posso ser fiscalizado, por exemplo, pelo IBAMA, pelo ICMBio, pelo IMASU, pela SEMADUR, e isso faz com que a gente tenha uma dinâmica bastante interessante em termos de fiscalização e licenciamento ambiental. Quando a gente for estudar, a gente vai ver que existe uma lei complementar que tenta racionalizar essa divisão de competências. 140 de 2011. A gente vai parar para ver isso com calma, mas eu quero que vocês, desde agora, saibam que, por força das disposições constitucionais, nós teremos essas 3 camadas de preocupação administrativa com o meio ambiente. Então, não existe só IBAMA, não existe só IMASU, não existe só órgão ambiental municipal. As 3 esferas vão atuar de maneira comum.
geralmente de maneira a fazer convergir as suas funções, as suas atribuições. E é isso que tá, pessoal, no último slide que eu deixei para vocês. É basicamente isso. Então, no 23, eu tenho competência material administrativa dos três. 22 e 25, eu vou ter algumas situações de competência legislativa privativa e exclusiva. Mas as três esferas federais estarão preocupadas, sobretudo, na questão administrativa, que vai nos interessar bastante daqui a algumas aulas, em relação à defesa do meio ambiente. Mas, pessoal, é isso. Guardem com bastante carinho que existe, isso vai ficar claro para vocês, mas já saibam que existem essas três formas de divisão, de atuação em prol da proteção do meio ambiente, e também artigo 225, capte, leiam aí com carinho amanhã cedo ou algum dia do feriado, junto com algum dos documentários que vocês pararem para assistir. Pessoal, em termos de conteúdo hoje, é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, alguma consideração? Bom, acho que hoje eu consegui falar em cima, menos de 2 horas. Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, pelas participações. Elisângela, pode falar? Oi, professor. Sim. Não tem muito a ver com a aula, tá? É que eu entrei Fique à vontade. na disciplina, essa é a minha primeira aula. A professora fez a minha grade na outra semana, antes do feriado. Aí eu só queria saber se tem algum trabalho, alguma coisa que eu perdi. Elisângela, tem sim. Você tá matriculada, você veio transferida, você está fazendo essa disciplina isolada ou você está em alguma turma? É que eu sou a minha segunda graduação, aí eu puxei Você essa aproveitou? disciplina. Isso, eu puxei essa disciplina do segundo semestre para o primeiro. Aí eu estou no primeiro, mas estou fazendo essa disciplina. Elisângela, eu vou te pedir um favor, então. E quem também não tem meus contatos, pessoal, aproveite. Deixa eu colocar aqui. Eu vou te pedir, por favor, me manda um e-mail ou um WhatsApp que eu te encaminho o material e tem sim uma atividade que eu passei no início da aula de hoje. Só um pouquinho. O e-mail eu sei que é horrível, qualquer coisa só manda no WhatsApp. Eu vou perguntar se estava certo. Não, é Isso mesmo. glhrmbrsl@gmail. Qualquer coisa me manda o WhatsApp, que aí eu te passo os materiais que eu já passei e te passo o link para a atividade. Atividade que vocês têm até dia 9 para entregar. Pessoal, aproveitando a pergunta da Elisângela, se algum de vocês, por algum acaso, entrou depois e não viu, a atividade de vocês é essa aqui, vocês vão clicar no link que eu encaminhei, que está no WhatsApp das duas turmas já. Vai abrir essa tela, vocês têm até o dia 9/9 para entregar, e vocês vão responder a pergunta que está aqui. Apenas. Vocês respondem e clicam em enviar. O telefone é 99870-6607. Tá bom, obrigada, viu? Imagina, não por isso, só fala, professora Elisângela aqui, me encaminhe as coisas que eu te encaminho. Tá. Obrigada. Imagina, não por isso. Bom, pessoal, quem não tem meus contatos, anote-os. Agora eu tiro da tela. Mas, bom, foi isso. Muito obrigado pela atenção, pela participação de vocês. Tenham um excelente resto de semana. Sigo à disposição, precisando de mim. E um forte abraço e até a próxima. Até mais, professor. Até mais, professor.